Nós temos algumas ideias e essas ideias precisam ser bem observadas. Uma delas é por que chove? Por que chove aqui? No caso aqui eu estou no Sudeste, estou no Rio de Janeiro. Por que chove no Rio de Janeiro? É por causa da grande quantidade de água da praia, certo? Essa água do mar, ela recebe a luz solar, ela evapora, sobe, formam-se as nuvens e chove. Mas não é bem isso. O que acontece é um equilíbrio bem mais complicado, bem mais estranho, com coisas que parecem não ter nada a ver, até às vezes que envolve o deserto do Saara. Tudo começa em saber por que nós temos as chuvas. E as chuvas vêm da grande quantidade de umidade atmosférica. Mas isso começa no Saara, como eu falei. Ventos alísios carregam parte da areia e sais minerais do Saara em direção ao Brasil, principalmente na floresta amazônica. Plantas adoram sais minerais, água e gás carbônico, que em presença de luz solar, um processo que nós entendemos por fotossíntese. Esses sais minerais e a grande quantidade de umidade lá que tem a floresta amazônica. E essa floresta amazônica exala grande quantidade de umidade. Essa umidade vai para a atmosfera e ela vem pelas camadas superiores da atmosfera até aqui no Sudeste chove. Nós chamamos isso de rios voadores. São grandes quantidades e massas de água que passam de um lugar para outro, por vários e vários e vários quilômetros, muitas centenas, milhares de quilômetros. E esse equilíbrio dinâmico é muito importante. Mas é difícil quando nós simplesmente mencionarmos, levando em conta apenas animações por computador ou desenhos esquemáticos numa lousa. Como nós podemos mostrar isso? Basicamente, é um aquário com uma divisória. No caso, a divisória que eu fiz foi um pedaço de acrílico e preso com silver tape de forma com que eu possa reaproveitar o aquário diversas vezes. Não dá. Mas se você tiver um aquário que só queira fazer isso, você pode cortar um pedaço de vidro e colar com borracha de silicone. Usando cola de silicone dá. E você não precisa desmontá-lo. A técnica é muito simples. Você vai colocar o vaso de planta num lugar e um pote com água no outro. E nós vamos usar as lâmpadas de forma com que as lâmpadas incandescentes gerem calor. E aí nós podemos observar o que vai acontecer. Como vocês puderam observar, a parte onde tinha o vaso de planta, ele perde muito mais umidade do que o pote com água. Isso se dá por causa de vários fenômenos e eles não estão interligados entre si, mas quando combinados tem um efeito. Já começa que a água é difícil de evaporar. Por mais que nós pensamos que ela evapora rápido, não. Se compararmos com álcool, por exemplo, vemos que o álcool evapora muito rápido. Se for acetona ou éter, então nem se fala. Acontece que a água tem um alto calor específico, ou seja, ela precisa receber muita energia para que a sua temperatura aumente em pelo menos 1 grau. Por começar, nós chamamos de 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, cada 1 grama de água precisa receber 1 caloria para ter a sua temperatura elevada de 15 para 16 graus. O da planta já é diferente. A planta ela transpira, ela precisa também perder água. Ela absorve água do solo e vai perdendo água. Isso nós chamamos de evapotranspiração. As plantas possuem estruturas chamadas estômatos, que são células que se abrem e fecham.
como lábios. E esse abre e fecha faz com que a planta perca muita água ou pouca água. No inverno, ela vai perder uma determinada quantidade de água diferente da do verão. Se ela está sob muito calor, os estômatos se abrem e ela precisa perder um pouco desse calor. Já no inverno, ela se fecha. E assim vai. Se ele está perdendo água demais, os estômatos se fecham. E ela vai regulando a sua perda de água. Assim como nós, animais, nós suamos, principalmente mamíferos, nós perdemos água para o ambiente de forma a manter a nossa temperatura bem regulada. As plantas também têm esse fenômeno, que é chamado, como eu disse, de evapotranspiração. Nisso nós vemos como na parte que ela estava ficou bem mais orvalhada, ficou embaçada. Aquilo era o vapor d'água que não conseguiu sair do aquário, porque tinha uma tampa por cima, e ele ficou ali preso. Em contato com as paredes mais frias, ela passa do estado de vapor para o estado líquido. Lembrando, nuvens são água no estado líquido, não no estado de vapor. Eu agora estou rodeado de vapor d'água e você não consegue ver, porque o vapor d'água é invisível. É um experimento fácil de se fazer e você consegue explicar isso para até crianças e ela é de fácil entendimento. Isso nós entendemos como o nosso sistema de todo mundo ele está em equilíbrio. Temos a floresta amazônica sendo mantida por ventos que trazem sais minerais do Saara. Qualquer perturbação nesse sistema e nós podemos ter uma grande catástrofe, já que nós dependemos dessa chuva para irrigar nossas plantações, o abastecimento de água nas cidades, tudo por causa de um simples vento e um punhado de areia. Obrigado por terem assistido.